E aí, psicólogos, psicólogas, estudantes de psicologia que estão no último ano aí para se formar, vou falar um pouquinho para vocês de uma palavra que vocês já ouviram muito aí na faculdade, que é vínculo, né? Você tem dificuldade em criar vínculo com o seu paciente? Você se lembra na faculdade sobre como criar vínculo com o seu paciente? Quais são as estratégias? Se não, vou ensinar para vocês no meu curso de imersão. Eu juntei durante toda a minha história da minha área da psicologia, né? Uma listinha de vínculo, né? Então eu vou fazer uma checklist ali, chegou no último vínculo estabelecido. Às vezes até antes. Não passa de uma sessão a criação de vínculo. Raramente passa de uma sessão. Quando passa é na segunda, terceira sessão, pronto, vínculo estabelecido. Mas a maior parte das vezes, logo na primeira sessão, já é feita a criação do vínculo ali. O paciente já vai criar maior confiança no psicólogo ou na psicóloga ali diante dele. Primeiro eu vou explicar então como que funciona a confiança. Vou questionar vocês aí que o vínculo então é um quesito de confiança, um passo da confiança. Eu não vou falar tudo que eu sinto, tudo que eu faço para qualquer pessoa na minha vida. Eu vou ter que confiar nela. Como que eu confio em alguém? É o tempo que faz eu confiar em alguém? Nem sempre, porque às vezes eu passo mais tempo com alguém e aí eu começo a não confiar mais nessa pessoa. Disse uma frase, um autor que eu não vou me lembrar o certo agora de cabeça, que falava que situações mais agressivas unem mais duas pessoas do que de fato o tempo. Então, um acidente que passou junto, uma situação muito emocionante que passou junto, unem duas pessoas e elas começam a falar, olha, viramos melhores amigos ou amigas depois daquele momento X. Então, são situações como essa que nós vamos criar ali em laboratório, né, Lavundit, né, no nosso consultório. É óbvio que eu não vou ali criar um horror no paciente, eu não vou pular de bang jump com ele ali para criar essas emoções. Elas são criadas em laboratório ali mesmo, né? Diante do consultório, para que essas emoções fluam e eu consiga então criar essa confiança no paciente. Na primeira sessão, o paciente já vai falar se ele faz uso de algum entorpecente, às vezes não vai falar todos ou a frequência certa, mas vai falar as situações que ele já pensou, o que ele já fez. Então, tudo na primeira sessão. Essa formulazinha, né, a qual eu comentei aí, esse checklist aí, ele é praticamente 100%. Fez todos, vínculo estabelecido. Falando também da confiança, a gente fala de uma espécie de uma troca, né? A confiança é uma troca. Eu não vou dar nada a alguém que não me retribuiu nada nesse sentido. Então a gente até brinca, contei um segredo para você, você me conta um, né? Óbvio que na primeira sessão, eu sempre falo que a primeira sessão é uma sessão totalmente diferente das demais. É uma sessão de criação de vínculo, de entrevista inicial. Nesta sessão, pode-se falar então de algo empírico, nas demais esquece empirismo. Empirismo é vivência pessoal, né? Então na primeira sessão eu posso trazer algo do meu empirismo, óbvio que eu não vou trazer tudo quem eu sou, porque senão isso vai atrapalhar a sessão. Mas uma coisa ou outra para criar o vínculo com o paciente, pode rolar ali. Então deve rolar, na verdade, esta troca, né? Em que, pô, você assiste tal coisa, eu gosto de assistir tal coisa também, que bacana. Então vai haver uma troca ali, às vezes de experiência de vida, falar, já passei por situações também e tal. Tem que haver essa troca ali. Vou falar na imersão sobre esse link aí, esse checklist, eu falo que eu só vou dar para os alunos mesmo, quem faz mentoria comigo, eu dou essa checklist, para os meus alunos do curso de imersão, dos outros cursos de psicologia, eu dou essa lista aí, porque eu falo que é uma lista que a gente consegue criar vínculo com qualquer pessoa na rua, na vida, com essa lista aí. Então é algo que eu falo que é para vocês utilizarem somente em consultório, hein? Ó, igual eu falo para meus alunos e meus pacientes, não é para usar pro mal, hein? Mas é uma listinha que realmente cria esse vínculo em qualquer situação a qual você estiver, principalmente no consultório. Então, para isso, na verdade, que eu compilei essas técnicas aí, para a gente poder, então, considerar dentro do consultório essa criação de vínculo mais rápido, mais ágil, e eu consiga andar muito mais rápido com a sessão do meu paciente. Quando eu faço essa criação de vínculo, então? Na primeira sessão, junto da anamnese, junto da entrevista inicial, junto dos questionamentos que eu vou fazer para ele sobre a cultura familiar e tudo mais, ao mesmo tempo eu encaixo aqui, ó, bonitinho, essa lista de criação de vínculo. Então terminou ali a metade da sessão para frente, mais ou menos ali, no meio da sessão, o vínculo está estabelecido, você já sabe sobre a cultura familiar do paciente, já sabe a tendência do paciente e já tem uma ideia do perfil dele, já na primeira sessão, ou seja, já tem informação suficiente para criar uma HD, uma hipótese diagnóstica do que são esses sintomas que o paciente está trazendo.
Volto a dizer, não é porque ele está triste que ele é depressivo, não é porque ele está agitado que ele é ansioso. Então são situações, às vezes, sintomas de locais diferentes. Eu posso ficar triste com uma linha ansiosa dentro dos transtornos de ansiedade, existe também o sintoma depressivo. E vice-versa, dentro dos transtornos depressivos, há ali também, dentro dos transtornos depressivos, há também sintomas ansiosos. Então eu preciso compreender o perfil do paciente, o que é essa cultura familiar, para mim entender em que lado que ele está. Eu falo que na primeira sessão já é possível, depois que eu faço todo esse conceito, né? Então, como eu falei do timing aí da meia da sessão para frente, eu começo a ensinar para o paciente o que está acontecendo. Então, eu começo a deixar mais claro, né? Como se fosse para mim entender, eu falo para ele. Então, eu crio todo o cenário ali, geralmente eu tenho uma lousa, eu crio todo o cenário, aí eu falo, sua dificuldade está aqui, a pecinha está quebrada, está nesse canto aqui, tá claro para você? Ele fala, tá claro. E aí eu começo a brincar ali, eu falo que o paciente pode nem ter falado quantos surtos ele teve na vida e eu consigo acertar baseado nessa matemática. E aí ele fala, caramba, como que você sabe? Eu brinco, tem uma bola de cristal. Mentira, é que eu estudei o comportamento humano, sou um profissional da área da psicologia, um cientista, um pesquisador do comportamento humano, da mente humana, e consigo então entender em quantos ápices ele teve, aquele paciente teve, que pode ter levado ele a um surto. Consequentemente, consigo acertar uma probabilidade de quando ele terá outro surto. Eu falo que é possível acertar o mês, o dia não, porque depende muito das consequências do dia a dia daquela pessoa, mas o mês você consegue acertar tranquilamente. Então isso eu trago também como uma ideia de prevenção já na primeira sessão. Falo, então surgiu daqui, a problemática é essa, essas são as estratégias, se continuar assim vai chegar aqui, então aqui você vai ter um outro surto. Então eu já trago todo o cenário na primeira sessão, que a pessoa possa compreender a própria mente dela. Eu não vou dar para ela uma ferramenta, eu vou ensinar para ela o que é a mente humana dela, o como que funciona e o como que ela, nas ferramentas do dia a dia dela, como ela cria ferramentas e situações para ela controlar ou amenizar ou sanar essas problemáticas aí. Na faculdade a gente aprendeu, tanto quando a gente estudou lá a parte, por exemplo, todas as abordagens, Wundt, laboratório, tanto quanto antes, filosofia antiga, né, Socrático, lá que falava da psicologia, já do nome psicologia, em todos esses conceitos, há técnicas, então, de criar este vínculo. Então, eu só compilei elas e adaptei, então, de uma forma mais atual, para ficar mais simples, para a gente conseguir criar um dinamismo maior nas sessões hoje do paciente, porque hoje é tudo muito correria. Então, preciso fazer esse paciente sair da primeira sessão já compreendendo alguma coisa. Para ele falar, eu quero voltar para a sessão, eu quero compreender melhor o que você me ensinou. Então, eu já consigo, na primeira sessão, causar esse impacto nele aí. Vou ensinar, então, como eu falei, no meu curso de imersão, essa listinha de vínculo aí. Vou ensinar para vocês como que funciona, como que procede essa lista, como que a gente cria essas estratégias, tá? Porque para que serve o vínculo? A gente está falando vínculo, confiança, para que serve? Para que ele traga, então, realmente as situações reais da vida dele e, nesse momento, eu consiga criar as estratégias do atendimento. Então, nesse primeiro instante, eu falei que é possível a gente já compreender todo o perfil do paciente, já criou o vínculo, já tem ideia da cultura familiar, já compreendeu ali quantos surtos ele pode ter tido e quantos ele pode ter, agora eu crio a estratégia. Eu falo, então pode chegar aqui. Daqui, da onde você está hoje, até esse estado, você não quer isso, né? Então, o que você pode fazer? Eu dou várias então, possibilidades, várias técnicas e ferramentas no plural, porque contra até a nossa profissão, a gente, como diz no popular, né, trazer sardinha, puxar a sardinha para uma coisa só. Isso tem uma norma na ética da psicologia que não pode fazer isso. Então, o que eu faço? Eu trago várias abordagens, várias técnicas, várias formas do paciente criar aquilo ali, e eu falo para ele, qual desse encaixa melhor para você? E ele se identifica. Então, eu adequo o paciente à estratégia. Eu adequo a estratégia ao paciente. Para que ele possa, então, diante do dia a dia dele, adequar essas estratégias, criar mais estratégias, para que ele mesmo, em momento de surto, fora da sessão, consiga ter esta autonomia de conseguir se controlar, de conseguir amenizar as próprias emoções, os próprios transtornos que ele possui ali. Então, essa é a ideia da sessão, então, da ideia de vínculo, né? Para que serve o vínculo? Uma sessão sem criação de vínculo, ela raramente chega a algum lugar. Ela vai ser algo mais superficial, ela não vai se aprofundar suficiente a ponto de realmente a gente entender a verdadeira raiz da problemática. Então, é importante criar, então, todo esse processo aí.
Então, na minha imersão, vou ensinar para vocês, vou dar para vocês essa listinha de vínculo aí, para vocês utilizarem, ó, volta a dizer, hein, só com os pacientes, hein? Então, para vocês usarem para criar vínculo muito mais rápido com o seu paciente. E vou ensinar também como que a gente cria essas estratégias, como que a gente vai entender todo esse conceito que eu falei para vocês, como que eu vou acertar um paciente que quase não falou nada para mim, falou sobre só a cultura familiar dele, como que eu vou acertar se ele tem uma tendência mais ansiosa, mais deprimida, se ele já teve algum surto ou não. Como que eu vou criar as estratégias no paciente? Como que eu vou fazer com que ele crie a motivação de aplicar essas estratégias em casa? Vejo que tem muitas abordagens, muitas pessoas que focam só em uma abordagem, só, e aí fala que tem uma grande dificuldade da pessoa aplicar isso em casa, dela aplicar isso no dia a dia dela. Então, vou mostrar para vocês como a gente foca essa motivação do paciente. E um a mais que eu sempre acrescento em todo paciente meu, independente da problemática, são as linhas de autoestima. Tem até um projeto Ego aí que é um mini curso sobre essa questão aí também. Por quê? A gente para pensar no DSM-5, né? E também tem o DSM-5-TR que está chegando já. Quando a gente fala então do DSM, quando não são as questões neurológicas, genéticas, nesse sentido, a maior parte dos outros transtornos, eles batem então na questão da autoestima. Então eu já, independente do transtorno que ele apresente ali, eu vinculo em paralelo uma nova estratégia, uma estratégia extra de criação dessa autoestima aqui, para que eu consiga fortalecer o meu paciente, volto a dizer, fazer com que ele crie autonomia, para que ele consiga então viver a vida dele sem depender de mim, sem depender então do outro, ou de situações, ou de objetos, e ele consiga viver a vida dele da melhor forma possível. Isso seria então uma sessão com excelência, uma sessão então que eu estou prezando a sanidade mental do meu paciente, beleza? Então quem quiser saber mais então sobre o curso de imersão que eu vou dar aí, fiquem ligados aí na playlist Vivendo de Psicologia, acessem os demais vídeos aí que eu já estou falando um pouquinho sobre como que vai ser, o que eu vou mostrar, já dando algumas dicas aí. Vou trazer mais algumas e nos próximos vídeos eu vou explicando então e trazendo quando que vai começar a próxima turma dessa imersão e como que vai funcionar lá. Tem um cadastrinho que vocês fazem lá no Forms, lá vai ter períodos, horários que estão disponíveis e tudo mais, pra gente já fazer então já a próxima turma aí também. Belezinha? Sucesso a todos vocês! E nos vemos no próximo vídeo.